Olá pessoal, voltamos com mais um bloco do programa Momento Jurídico aqui na Via Mídia TV. O tema é Direito do Consumidor, com o Dr. André Ferreira esclarecendo alguns pontos. Já falou um pouco sobre atraso de voos e agora ele vai falar um pouco sobre overbooking, como é essa política de preterição ou não dos passageiros, e vai falar um pouquinho só, porque é bem grande o tema, de extravio de bagagem. O que fazer quando a sua mala é perdida? Vamos lá, doutor André, o que é que o senhor pode nos acrescentar aí sobre o tema, falar um pouquinho sobre o que é esse overbooking, quando eu tô... Tudo bem, o atraso de voo, eu tenho todas aquelas normas da ANAC, e quando uma empresa aérea vende mais passagem do que tem vaga no avião. Exatamente, Salviano. Infelizmente, é uma prática que, por mais que pareça absurda aos olhos do consumidor, porque você para pensar, como é possível uma empresa aérea vender mais passagens do que tem de assentos na aeronave? Infelizmente, é uma prática corriqueira e muito comum. Quando isso acontece, o overbooking, que é essa venda acima do número de assentos na aeronave, você, passageiro, consumidor, você se encaixou no que chamamos de preterição de embarque. O seu embarque será negado. Quando o seu embarque é negado, você passou por todas as atribuições necessárias, você chegou cedo, realizou check-in, mas ao embarcar você teve o seu embarque negado. Quando isso acontece, você também tem direito a receber o reembolso da sua passagem, caso você queira. Se você não estiver na sua cidade de origem, você também pode retornar para a sua cidade de origem sem custo adicional. Você pode receber a diferença da passagem para a cidade que você iria, para o seu destino final. As normas, as regras, elas valem, são as mesmas nos casos de atraso de voo. É importante salientar isso. Essa prática de overbooking é muito comum, mas pode acontecer também e se encaixa na preterição de embarque, Salviano. A troca de aeronave é muito comum ao embarcar, a empresa aérea identificar que existe alguma irregularidade naquela aeronave e assim ela deve proceder com a troca daquela aeronave. E isso acarreta num atraso de voo consequente e faz com que você, consumidor, seja lesado. É importante também, Salviano, mostrar para o telespectador que no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, chama-se de falha na prestação do serviço, uma negligência da empresa aérea. Até porque, por motivos óbvios, não se vende mais passagens do que tem de assento numa aeronave. Então, se isso acontecer com você, telespectador, procure o guichê da empresa aérea, mostre que você sabe os seus direitos e peça ou o reembolso da sua passagem, ou se você preferir prosseguir com a viagem diante daquela falha na prestação do serviço, procure um advogado e ajuize uma demanda, porque presume-se que você passou por um dano moral, que você sofreu um dano moral. Doutor André, é muito bom saber todas essas regras da ANAC que a gente deve seguir, que a gente deve analisar, mas eu quero saber, do ponto de vista prático, às vezes nem sempre acontece de acordo com as resoluções, por senão não teriam tantos processos judiciais. É verdade. Agora eu queria que o senhor me explicasse, por gentileza, o que acontece quando há uma perda do compromisso. O que acontece? Eu posso pedir um dano a mais? Como é que funciona isso? É o mesmo dano? Automaticamente, quando eu não embarco, eu já sofro esse dano? Ou eu preciso perder um compromisso? Como funciona isso? Não, muito boa pergunta, Salviano. Mas só para esclarecer para o telespectador, a partir do momento que você tem o seu voo atrasado, em 1, 2, 4 horas ou mais, a partir do momento que você passa por um overbooking, que você sofre um overbooking, o dano moral já é presumido. Quando acontece do passageiro perder um compromisso muito importante, esse dano simplesmente é agravado, mas o simples fato de ocorrer o atraso no voo ou de ocorrer a preterição, o overbooking ou a troca de aeronave, por si só já acarreta no dano moral. O fato do passageiro perder um compromisso, ele simplesmente agrava o dano moral. Isso quer dizer que numa eventual decisão judicial, aquele dano moral ele será elevado
por conta daquela perda do compromisso. Doutor, como a gente também tem muitos telespectadores da área do direito, então esse dano presumido é o que os tribunais chamam do in re ipsa? Seria esse tipo de dano? Exatamente, Salviano. Entendi. Então veja, a gente viu que a gente não necessariamente precisa obedecer aqueles protocolos, até porque as próprias empresas, às vezes, podem se recusar a fazer a troca do voo. Isso, né? exatamente. A gente sabe que na prática acontece de forma diferente. Sabemos que o consumidor precisa saber do direito dele, mas na prática pode ser que aconteça diferente e ele sabendo, ele procura os direitos tanto no guichê da companhia aérea e posteriormente, se não obtiver sucesso, ele procura as vias judiciais. Em relação ao extravio de bagagem, quando eu levo uma bagagem, às vezes com altos valores em minha bagagem, sou um passageiro habitual para o exterior, ou estou indo com as únicas roupas que eu tenho na minha vida, um passageiro, como a gente sabe, a própria classe C, D, ela está sendo atingida agora pelos descontos nas passagens aéreas, apesar da crise e da elevação. Ampliou muito o leque de consumidores de passagens aéreas. Quando eu perco uma bagagem, como proceder? O que é que eu devo fazer? Sabemos que também tem regras, né? Exatamente, Salviano. Muito boa sua pergunta. É importante esclarecer para o consumidor, para o telespectador que nos assiste. É muito importante, quando você vai fazer uma viagem, se você carrega consigo bens de um valor muito alto, muito elevado, você precisa fazer uma listagem daqueles bens que você carrega consigo e pedir a um agente de aeroporto que faça uma vistoria naqueles bens. Você precisa fazer aquela listagem, elencando todos os bens. E se você tiver, nem todo mundo tem as notas fiscais, carrega consigo as notas fiscais de tudo que compra. Mas eu me refiro a uma joia muito valiosa, a um bem móvel muito valioso, um notebook muito caro. Você precisa levar consigo aquela listagem e pedir para que um agente de aeroporto faça aquela checagem e assine. O problema, Salviano, é que algumas empresas aéreas elas cobram um valor adicional por isso. E esse valor ele é devido. Então, muitas vezes, alguns passageiros eles acabam evitando fazer isso. A declaração de valores. A declaração de valores, exatamente. Como a gente tem que fazer quando viaja para fora do país. Isso, exatamente. Alguns passageiros acabam deixando de fazer essa listagem, essa checagem, por conta desse valor adicional. Mas é muito importante que isso seja feito, até porque é como uma espécie de seguro. Sim. Se você não faz aquela listagem, fica muito difícil para a empresa aérea poder lhe indenizar com aquela perda se não vai existir mais aquela prova. Mas, de que doutor, você levou. Eu tenho uma dúvida. Na prática, a gente sabe, o telespectador sabe que, desculpe se estiver enganado, mas eu acredito que nem 10% da população que viaja faz esse tipo de declaração. É verdade. Aí, se eu não fizer, eu fico no prejuízo? Como é que funciona isso? É verdade. Muitas pessoas não fazem esse tipo de declaração, mas é muito importante esclarecer, Salviano, que é de extrema importância fazer essa declaração. Até porque, percebo, por motivos óbvios, se eu levo em minha bagagem numa viagem joias muito caras, computador, sem essa declaração e porventura a empresa perde a minha bagagem, a empresa aérea perde a minha bagagem, eu não teria como provar que aquele produto, aquele bem imóvel estava em minha bagagem. É muito difícil para a justiça, para o Poder Judiciário, porque ele precisa daquele meio de prova. Isso para fins, doutor, desculpe interromper, mas para fins de uma reparação material. Exatamente. Isso afastaria, eu não ter feito aquela lista, afastaria um dano moral? Não. É muito bom que isso se esclareça aqui. Uma coisa é o dano material, outra coisa é o dano moral. Então, a reparação, o pagamento pela empresa aérea dos meus pertences é que estaria condicionado a um cuidado prévio do consumidor. Exatamente. Numa eventual perda de bagagem, o dano moral pelo qual o passageiro passou, ele não vai ser modificado. Ele deve ser indenizado por aquele dano moral latente. No entanto, com relação àquele dano material, o passageiro precisa provar em juízo
que ele perdeu de fato, que ele levava consigo aqueles pertences. E não existe, infelizmente, uma outra prova tão contundente senão essa declaração. Por isso que é muito importante avisar aos telespectadores que, numa eventual oportunidade em que façam uma viagem carregando consigo pertences muito valiosos, é importante que faça essa declaração, faça essa listagem junto a um funcionário, a um agente de aeroporto, para que o passageiro possa ter aquele meio de prova num eventual extravio de bagagem. Pois é, doutor. Muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que é um tema que poderíamos passar aqui ainda alguns minutos, quem sabe algumas horas, mas eu acredito que foi bem esclarecedor e que o telespectador, se quiser tiver mais dúvidas ou sugerir temas, pode acessar o nosso site, pode acessar a Via Mídia TV e mandar para a produção o seu tema sugestivo, que a gente com certeza vai procurar um especialista na área para falar sobre isso. Mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui no Momento Jurídico, um programa jurídico informativo aqui na Via Mídia TV. Você pode acessar o nosso programa também diretamente pelo seu celular, pelo aplicativo Via Mídia TV, pelo site viamedia.tv.br ou pelo canal do YouTube Via Mídia TV. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Até a próxima.